A nossa reflexão dessa manhã será uma breve reflexão. E eu dei como título para essa reflexão O Coração do Reino. O Coração do Reino. É um texto que provavelmente você já leu algumas vezes ali no Evangelho de Lucas, a parábola do fariseu e do publicano, e também a menção à bênção das crianças, onde Jesus termina declarando que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum entrará nele. Amém? Então eu queria ler o texto. Nós vamos ler do Lucas 18, a partir do verso 9, indo até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Verso 15, Jesus continua. Verso 15, o Evangelho continua. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Palavra do Senhor, amém? Senhor, essa é a tua palavra. Nós carecemos dela nessa manhã. Nós carecemos da iluminação do teu Espírito Santo. Nós, Senhor, queremos sair daqui diferentes do que entramos. Oramos pedindo auxílio do teu Espírito, pedindo a atuação poderosa dele, iluminando esse texto na nossa mente, no nosso coração, nos mostrando aquilo do qual precisamos nos arrepender, nos mostrando, Senhor, daquilo do qual nós precisamos mudar e, principalmente, aplicando de maneira eficaz a tua graça ao nosso coração. Nós seguimos assim, completamente dependentes do Senhor. Nos ajuda, nos auxilia, glorifica o teu nome em nosso meio. Que o teu sacrifício, Senhor Jesus, seja percebido de maneira mais profunda nessa manhã. Que a graça que nos foi outorgada pelo Senhor, ela seja mais visível, mais perceptível ao nosso próprio coração, de forma que nós não tenhamos nenhuma outra saída que não nos rendermos a Ti, que não tenhamos nenhuma outra saída que não seja nos prostrar aos Seus pés, clamando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração. Fazemos assim em nome de Jesus juntos. Amém. Amados, o coração do reino, e eu queria exatamente dar um enfoque nesse texto sobre a perspectiva, sobre a ótica do coração. Ele é todo a respeito de coração.
Jesus, no verso 9, ele já dá um destino certo a essa parábola. Para quem Jesus está contando essa história? Lembrando que Jesus estava na sua marcha para Jerusalém, na sua marcha para a Páscoa. Estamos na nossa marcha para a Páscoa. E ele, no verso 9, ele deixa... É deixado claro pelo evangelista para quem que Jesus está enviando essa história, para quem que ele está contando essa história. Verso 9. Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e por se considerarem justos, desprezavam os outros. Esse é o endereço dessa história. Pode ser que esse endereço nessa manhã encontre o meu coração ou o seu coração. Pode ser que nessa manhã esse endereço, esse alvo esteja no meu coração e no seu coração, encarnado por atitudes, pensamentos que nós muitas vezes nutrimos em nosso próprio coração. Como fariseus. Como fariseus. Então, a partir do verso 10, Jesus começa a parábola. 2 homens foram ao templo, percebe? Ele cita o fariseu e ele cita o publicano. O fariseu, na época, era tido como um homem exemplar na lei. Alguém que conhecia a lei de maneira exemplar. Jesus vai dizendo que esse homem que conhecia a lei de maneira exemplar se coloca no templo numa posição distinta, numa posição separada, chamando a atenção para si mesmo. Ele vai estar então orando. Era costume e esse era um contexto de quem estava peregrinando para Jerusalém. Estava indo e era costume quando o povo peregrinava a Jerusalém, o povo ir ao templo orar. Então Jesus estava delineando uma parábola que acertava em cheio o coração daqueles que estavam escutando. Então ele continua. Ele então, chamando a atenção sobre si mesmo, diz ali no verso 11, que ele estava orando de si para si, porque era esse o costume, o orar em sussurros. Desde lá do registro de 1 Samuel, a orientação era que, por questão de reverência, a oração devia ser feita em sussurro. Então, esse fariseu, cumpridor da lei, apresenta sua oração em reverência. Mas a partir do verso 11 a gente vê qual que é o conteúdo dessa oração. Basicamente, a oração do fariseu fala de 2 coisas. Primeiro, quem ele é. Segundo, o que ele faz. Acompanha comigo. Quem ele é? Ó Deus, graças te dou. Ele estava grato. Ele apresentava uma oração em gratidão. Mas gratidão pelo quê? Graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e malfeitores, pecadores, como aquele publicano. Então, o primeiro ponto da oração dele estava ancorado à oração em quem ele era, na sua categoria, na sua justiça própria. E segundo, no que ele fazia, verso 12. Acompanha comigo. Jejuo 2 vezes por semana. Isso era, ele estava excedendo o costume do jejum. Ele estava fazendo mais do que a lei prescrevia. Assim como ele estava dou o dízimo de tudo o que ganho, verso 12. Ele também estava excedendo no dízimo, porque a lei prescrevia que o dízimo era sobre o produto da terra e sobre os rebanhos. Ele estava dando dízimo de tudo que chegava à mão dele. Quanta justiça, não? Que perfeição! Pois bem, ele se colocava diante do Senhor, agradecendo por ser tão justo, agradecendo por ser diferente daquele publicano. Ele estava ancorado diante de Deus, se apresentando suas credenciais. Hoje no mercado ele tranquilamente apresentaria suas certificações, suas graduações, suas pós-graduações, suas especializações. E ele estava ancorado nisso. Mas Jesus continua e nos dá uma segunda cena para essa parábola. E a segunda cena relaciona, ou nos relata no verso 13, um publicano. O publicano que era tido como pecador pela sociedade, o publicano que era equiparado a um gentio. Ninguém queria
se relacionar com o publicano, ele era evitado pelas pessoas de bem da época. Ele era um excluído. Sobre ele pesava uma sentença social, uma sentença moral que era atribuída a ele, por ser pecador. Tranquilamente hoje estaria cancelado, fora de todas as redes sociais e sem menor condição de se expressar. Não por opção, mas porque não lhe dariam essa condição. Mas Jesus destaca uma postura diferente do coração do publicano. Percebe que o publicano estava em pé longe, ou seja, ele estava junto com os demais. Ele não se colocou numa posição separada, ele estava junto com os demais e ele sequer conseguia elevar seus olhos para falar com Deus. Ele sequer conseguia, diz aí no verso 13, o publicano estando de pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. Batia no peito. E a expressão aqui do original não é um bater no peito tranquilo, é um bater no peito de angústia. É um bater no peito de uma forma dolorosa. E o que é que esse publicano clamava? Qual era o teor da oração? Ele clamava por socorro divino. O publicano dizia assim: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Essa era a essência da oração. Ou seja, em lugar de um agradecimento por uma trajetória religiosa, por fazer coisas certas, por ser credenciado pela sociedade religiosa da época, a oração dele é uma confissão de alguém que precisa de salvação. Uma confissão de alguém que, mais do que olhar a sociedade, percebe que enquanto o fariseu olhava a todos como inferiores a ele, o publicano, de maneira contrária, considerava ele mais pecador que os demais. Porque era isso que a sociedade da época alimentava para ele. Ele não conseguia se aproximar de ninguém. E aí Jesus amarra o fim desse texto, dessa parábola, dizendo assim: digo a vocês que este, ou seja, o publicano, desceu justificado, não para a sua casa, e não aquele. Ou seja, a justiça divina que foi aplicada ao publicano, ela é superior à justiça que o fariseu estava apresentando diante de Deus. Porque no fundo, diante de Deus, nossas credenciais não importam. No fundo, nós podemos trazer quantas credenciais religiosas, e aqui a gente pode citar algumas, até mesmo nossas experiências anteriores, sobrenaturais, com Deus, não contam como credenciais diante dele. O que esse texto nos diz a respeito de oração, e oração é relação com Deus, é a condição de estarmos diante de Deus, é que não importa quantos anos nós tenhamos nessa jornada, nessa trajetória, nós continuamos sendo dependentes da justificação divina. E a justiça divina, ela é muito superior a qualquer uma outra que eu e você possamos produzir. E percebe que nós somos chamados pela palavra a viver de maneira justa. Ou seja, produzir justiça com nossos atos, para a glória de Deus e para o bem do próximo. Mas a nossa justiça produzida pelos nossos atos não pode nos justificar diante de Deus. Somos justificados pela graça somente. Por Jesus Cristo e por Jesus Cristo somente. E aí Jesus continua, o registro, do evangelista continua, trazendo uma menção de Jesus em relação às crianças, aos pequeninos, que completa o registro da parábola do fariseu e do publicano. Por quê? Quem não receber o reino como uma criança, não vai entrar nele. E aí a gente pode parar e pensar um pouco a respeito do que é que isso significa. O que significa receber o reino como uma criança? O que significa receber salvação como uma criança? O que significa receber a justificação de Deus como uma criança? É mais ou menos como o Tiaguinho, que querendo colo, levanta o braço
e espera que seja retirado do chão. É como ele que, querendo algo, vai receber, vindo dos pais ou vindo de um de nós, como se aquele algo fosse o melhor que ele já tivesse recebido na vida. Percebe? Uma criança, ela não se preocupa em apresentar para os pais credenciais. As crianças pedem. E como pedem? As crianças pedem, as crianças querem. Mas sabe por que as crianças pedem e querem? Porque as crianças encontram lugar no coração do pai. As crianças encontram lugar no coração da mãe. As crianças têm para quem pedir. E pedir com simplicidade, entendendo e confiando em para quem você está pedindo. A criança muitas vezes não está nem preocupada, e aqueles que são pais de pequenos vão me entender, se ele acabou de fazer uma grande bagunça, uma grande desobediência. Ele vai enxugar a lágrima e vai pedir para você como se nada tivesse acontecido. Porque a criança, ela é tão autêntica na sua relação com o pai, ela é tão autêntica nessa relação de salvação, que qualquer coisa que vem do pai, que vem da mãe, ele vai receber. Ele vai receber. Percebe que a justiça que é apresentada como divina aqui, ela não segrega, ela une. A justiça do fariseu segrega, separa. A justiça dos fariseus coloca ele numa condição, e hoje no mercado, no meio onde vivemos, nós vivemos muitas vezes modelados e correndo atrás dessa justiça, da justiça que me torna diferente dos demais, da justiça que me atribui um valor que os demais, sejam empresas, sejam pessoas, precisam reconhecer esse valor, porque afinal de contas, eu tenho esse valor. A nossa relação com a sociedade, com o nosso trabalho, com as pessoas que estão ao nosso redor, só pode mudar a partir do momento que a nossa relação diante de Deus muda. A partir do momento que nós entramos confiando somente na justiça divina para estar diante dele. Somente em Jesus Cristo, amados, somos justificados. Nada que nós fazemos, nada na nossa história. Você pode pegar a tua bagagem, e isso é o mais maravilhoso do Evangelho. O mais maravilhoso do Evangelho é que você pode ter uma bagagem de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja. Diante de Deus, você continua sendo justificado única e exclusivamente por Jesus Cristo. A justificação que vem dele é essa que une e não segrega. A justiça de Deus nos une e nos faz família. A justiça de Deus nos inclui na sua família, na igreja. A justiça do homem segrega, separa. Percebe que as crianças elas se unem. Elas não se separam. Elas não demoram muitos segundos ou minutos para sentar e brincar junto. Não importa a história. Não importa a marca da roupa. Se as crianças se juntarem para brincar, elas vão se juntar para brincar, percebe? Porque para as crianças as relações não estão baseadas em critérios sociais, em critérios religiosos. As crianças reconhecem uma outra criança como o próximo. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que mesmo estando caminhando numa comunidade de fé, o nosso próximo é quem está lá fora, como um publicano. O nosso próximo é quem está lá fora, que não faz metade das coisas certas que fazemos. Alguém que talvez nunca tenha lido a Bíblia. Ter acesso a isso e ler não nos torna melhores. Percebe? Somos justificados, única e exclusivamente, por Jesus Cristo. Pela fé somente. Pela graça somente. Somente em Cristo. Sim, através da sua palavra, mas essa relação com a palavra não é uma relação autônoma, é uma relação dependente, assim como uma criança. Assim como uma criança precisa de seus pais auxiliando para que suas necessidades sejam satisfeitas, nós, diante da palavra como crianças, precisamos depender
que o Espírito Santo venha nos auxiliar, que o Espírito Santo venha saciar a fome e a sede no nosso coração, que só pode ser saciada por Deus. A fome e a sede no meu coração, no seu coração, não pode ser saciado por experiências, pelas experiências. As experiências, elas são um aspecto da relação com Deus. E o que essa parábola trata é a relação do coração humano com Deus. A relação do coração humano com Deus. Então, por que eu chamei essa reflexão de o coração do reino? Porque, à luz do texto que a gente acabou de ler, o coração do reino, irmãos, é um coração que se enxerga como pecador. É um coração que se vê como pecador. Sim, nessa nossa jornada não há como não nos vermos como pecadores, mas não para por aí. Um coração do reino se vê como pecador, mas se vê justificado por Deus através de Jesus Cristo. Amém? Um coração do reino se vê pecador, se vê justificado por Deus somente. E um coração do reino é dependente como uma criança é. O que isso pode nos trazer nessa manhã? O que nós podemos trazer como aplicações desse texto? Primeiro, quais têm sido, meu irmão, minha irmã, os seus adornos diante de Deus? Quando você, no seu íntimo, no íntimo do seu coração, quando você se coloca diante de Deus, o que é que você leva? Você, como o fariseu, você leva as coisas que você tem feito? Você leva a sua própria justiça? E percebe que um ponto muito importante, essas coisas que o publicano estava fazendo, os atos em si, são atos justos, percebe? O ponto é que até mesmo a justiça que nós praticamos é fruto de graça. A justiça que habita em nós não habita em nós nascendo em nós. A justiça que nós praticamos, os atos justos que temos a oportunidade de praticar, são fruto de graça. Amém? São fruto de graça. E aí eu te pergunto, quais têm sido os seus adornos diante de Deus? A dinâmica da vida cristã pelo Evangelho é um eterno vestir e se despir. Quando nos chegamos diante de Deus, devemos nos despir da nossa justiça. Devemos nos despir da razão que nós temos e que algumas vezes a nossa esposa não tem, porque percebe, eu estou certo, ela está errada. Então Deus, atua aí em quem está errado. Eu não. Quem nunca? E aí eu estou falando aqui da minha própria vida. Percebe que quantas e quantas vezes nós nos aproximamos de Deus, pautados numa justiça relativa que alimenta o ego, que alimenta a vontade do nosso coração de estar certo. Quantas vezes nós estamos dispostos a entrar diante de Deus como o publicano, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Angustiado com o nosso pecado. Por isso existe um momento de confissão no culto público. E por isso nós precisamos caminhar e entender como experimentar isso de maneira cada vez mais profunda. Sabe para quê, irmãos? Para que eu e você possamos acostumar a praticar a confissão e o arrependimento de maneira profunda. Porque quando eu ofendo a minha esposa, eu peco primeiro diante de Deus. Quando você ofende o seu esposo, quando você disputa com ele algo, o primeiro a ser afetado com isso é Deus. Então eu e você temos, se pararmos para pensar, muitos e muitos motivos para a próxima vez que estivermos a sós com o Senhor, nos despirmos dessas razões,
nos despirmos e sentarmos na cadeira de pecadores, com o coração do reino. Pecadores justificados por Deus e dependentes como uma criança. Amém? Segundo ponto, e aqui eu finalizo. Meu irmão, minha irmã, não cresça na sua independência de Deus. Não cresça na sua independência de Deus. Muito provavelmente, essa passagem de Jesus aponta para crianças muito novinhas, talvez crianças de colo. Mas quando crianças crescem, e nós somos muitas vezes crianças crescidas, hoje cada vez mais tarde, né? As crianças estão crescendo, mas quando crianças crescem, crianças deixam de ser dependentes. Crianças se tornam independentes, guiadas pelo seu próprio coração. E é esse o ponto. O ponto de dependência de Deus é você não confiar no seu próprio coração, é você suspeitar do seu próprio coração. Então, meu segundo pedido para vocês, amados irmãos e irmãs, exercite o despir-se de você mesmo diante de Deus, como o publicano fez. Exercite o seu coração de ser dependente de Deus, mesmo para aquelas coisas que você sabe, que você pode, que você sabe fazer. Mesmo para aquelas questões ou situações cuja solução está muito clara para você. Suspeite do seu próprio coração. Suspeite das suas próprias certezas a respeito do que você vê. Porque tudo que nós vemos, todas as nossas relações estão afetadas pelo pecado no nosso coração. Por isso nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo em todo o tempo. Ah, mas eu já fiz isso, está tranquilo, está dominado. Suspeita das suas certezas. Ancora o seu coração na dependência de Deus, porque Ele não falha. E como nós lemos aqui no Salmo 91, e como nós cantamos aqui no Salmo 91, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam à sombra da sua proteção, não serão abandonados, serão assistidos e perseverarão até o fim. Essa é a nossa jornada, é a nossa trajetória, irmãos. Perseverar com o coração do reino, se vendo como um pecador, justificado por Deus somente e dependente como uma criança. Que eu e você possamos encontrar esse coração nessa manhã. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra, esse texto ao teu coração. Que o Espírito Santo possa te lembrar, possa te indicar do que você precisa abrir mão. Essa é a maravilha do Evangelho. O Espírito Santo em nós não nos deixa órfãos. Ele nos traz uma filiação e como filhos de Deus, o nosso Pai diz assim, olha, eu sei que vai doer, mas é aqui que você precisa mexer. Eu sei que vai doer, mas é aqui que você tem que abrir mão. Eu sei que para você vai ser muito difícil, mas meu filho, confia em mim. Eu que estou na eternidade olhando a sua trajetória, pela graça vou te conduzir. Abre mão. Toma a decisão que você precisa tomar, por mais dolorosa que seja. Nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que vai ser revelado em Jesus Cristo, quando na eternidade estivermos com o nosso Senhor. Amém? Tiago 4. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10 e a gente ora, encerrando. Diz assim, Tiago capítulo 4, verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus.
Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitação em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7, portanto, irmãos, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa é a nossa trajetória nesse período, irmãos. E aqui o objetivo não é trazer nenhum peso humano ao coração dos irmãos, mas simplesmente expor a palavra e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele no coração de cada um de vocês. Amém. Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Tem misericórdia de nós que nos apegamos em uma justiça transitória, que nos apegamos em uma justiça finita. Tem misericórdia de nós, Senhor, que distorcemos muitas vezes o que fazemos para Ti e pervertemos isso em justiça própria. Tem misericórdia de nós. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo mexa dentro de nós de maneira profunda, Senhor. Sim, quando não esperávamos, quando nos reunimos aqui sem ter noção do que aconteceria, nós oramos nesse instante, pedindo que a Tua palavra seja aplicada de forma profunda dentro de nós. E que isso produza, Senhor, a angústia de um coração pecador, a angústia de um coração que precisa se despir da sua própria justiça. Ensina-nos, Senhor, a não fugir dessa angústia. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, de um coração endurecido que peca sem se arrepender, de um coração endurecido que caminha a sua própria justiça. Livra-nos do mal e nos dá um coração, Senhor, que se arrepende, que reconhece que é pecador. Mas como a Tua boa obra é perfeita, que esse coração que se arrepende, que se angustia com o seu próprio pecado, que lamenta o seu próprio pecado, que esse coração chegue em verdade diante do Senhor e pelo Senhor justificado, que esse coração seja curado, que esse coração seja, Senhor, restaurado pela obra do Teu Espírito Santo, aplicando em nós o Evangelho de Jesus Cristo. E que assim o nosso coração de pecadores justificados, nós possamos levantar, secar os olhos, secar as lágrimas dos nossos olhos, que nós possamos caminhar em dependência do Senhor, porque nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Nós reconhecemos isso nessa manhã. Senhor, nós não temos a capacidade por nós mesmos de sustentar a nossa posição diante do Senhor. Nós podemos fazer muitas coisas, podemos sustentar a nossa posição diante de homens, diante, Senhor, do mercado, diante, Senhor, de homens poderosos, diante de reis, mas nós não temos a capacidade de sustentar a nossa condição diante do Senhor com nada que a gente faça. Nós precisamos da Tua graça, precisamos que a fé do Senhor no nosso coração aumente, para que possamos crescer dependentes, não sendo meninos inconstantes, mas tendo como adultos, maduros no Senhor, a dependência do coração de uma criança, que é necessário para que possamos caminhar para o Teu reino. Obrigado. Eu Te agradeço nessa manhã pelo privilégio, Senhor, de estar reunidos com meus irmãos aqui, como Tua igreja. E que a Tua palavra faça a obra, que o Teu Espírito faça a obra e que suscite em nós arrependimento e fé para caminharmos como Teus filhos.
em nome de Jesus. Amém.